E o Flamengo já tem a resposta em relação à negociação com o Thiago Almada. Vou falar sobre isso, vou falar também que o Flamengo está muito próximo de renovar o contrato de Everton Cebolinha. E Dorival Júnior, técnico do Corinthians, abriu o jogo sobre o possível interesse do Flamengo em Breno Bidon. Tudo isso e muito mais você vai conferir a partir de agora. Seja muito bem-vindo ao seu canal de notícias do Flamengo. Eu estou chegando nesta segunda-feira com as últimas notícias do Mengão. E quero pedir a você, meu amigo e minha amiga, que não é inscrito ainda no nosso canal, a fazer a sua inscrição clicando no botão embaixo que tem escrito inscrever-se. Peço também para você deixar o like nesse vídeo, o like ajuda muito o nosso trabalho. Uma ótima semana a você, que essa semana seja abençoada. Ontem, no domingo, o Mengão estreou no Campeonato Carioca com empate contra a equipe da Portuguesa. Lembrando que essas 3 primeiras rodadas do Campeonato Carioca, o Flamengo vai jogar com a equipe sub-20. A partir da 4ª rodada, o Felipe Luiz vai comandar a equipe na beira do gramado. Nas 3 primeiras, quem está comandando é o técnico do sub-20, o Bruno Pivetti. Vamos falar um pouquinho sobre o jogo. Eu acho que a equipe sub-20, né, os moleques da base do Flamengo, se comportou bem diante da Portuguesa. Lembrando que a Portuguesa é time de profissionais, time que já está treinando já há bastante tempo. E o Flamengo teve um bom comportamento. Gostei da partida do Flamengo. Os moleques sustentaram mesmo a pressão. Eu só não gostei da partida do Wallace Ian. Mais uma oportunidade ele está tendo e acabou desperdiçando várias chances de marcar gols. A equipe criou muitas oportunidades e o Alacian perdeu ali umas 3, no mínimo, oportunidades de marcar gols dentro dessa partida. O Flamengo pegou um gol na segunda etapa, depois foi validado pelo VAR, e o zagueiro Iago empatou o jogo já na reta final de jogo, uma cabeçada muito bonita. Olho nesse zagueiro, esse zagueiro merece ter muitas oportunidades, porque ele vem se destacando, e teve um pênalti escandaloso que o árbitro não marcou a favor do Flamengo no final do jogo, galera. Ele foi um pênalti muito claro, com o VAR, com árbitro de vídeo no campo, não marcou absolutamente nada e o Flamengo estreia no Campeonato Carioca com empate. Nesta segunda-feira, na parte da tarde, o elenco profissional do Flamengo vai começar a sua preparação para a temporada 2026. Está marcado lá para o Ninho do Urubu na parte da tarde. O treino será um treino aberto para a imprensa e terá uma coletiva de imprensa com os membros da comissão técnica. Felipe Luiz vai falar numa espécie de apresentação para todos da imprensa. E a oportunidade também de a gente saber como foi essa negociação de renovação de contrato do Felipe Luiz junto ao Flamengo. Com certeza vão perguntar para o técnico Felipe Luiz em relação a isso. Falando em Felipe Luiz, galera, deixa eu falar sobre um pedido do técnico Felipe Luiz, porque o Felipe Luiz pediu para a diretoria do Flamengo renovar o contrato de Everton Cebolinha. Exatamente. O Everton Cebolinha, que encerra o seu contrato atual em dezembro de 2026, nesse ano, terá o seu contrato renovado por mais 2 anos. Foi um pedido do técnico Felipe Luiz. Vale ressaltar que o Everton Cebolinha estava envolvido na negociação com o Caio Jorge junto ao Cruzeiro. O Flamengo ofereceu o dinheiro para o Cruzeiro, mais o Everton Cebolinha, mas o Cruzeiro recusou aí todas as propostas do rubro-negro. Então, o Everton Cebolinha deve renovar o seu contrato junto ao Flamengo. Eu quero perguntar a você, meu amigo e minha amiga, está certo o Flamengo em renovar contrato com o Everton Cebolinha? Deixa aqui a sua opinião nos comentários. Lembrando que o Everton Cebolinha já está há muito tempo no Flamengo, ele vem convivendo com muitas lesões, mas toda vez quando está apto, ele joga muita bola, ele traduz aí dentro de campo toda essa expectativa. Porém, ele se machuca demais. Vamos ver se nessa atual temporada ele consegue atuar aí em alto nível mais vezes, tá certo, galera? Bom, bora falar sobre o Breno Bidon, porque o Flamengo está interessado na contratação do Breno Bidon, segundo aí a Rádio Itatiaia. A proposta gira na casa dos 150 milhões de reais. Só que não tem, a informação que a gente tem aqui, que não tem proposta na mesa do Flamengo em relação ao Breno Bidon. Inclusive, o Mauro César Pereira trouxe aí uma informação falando que algumas pessoas de dentro do Flamengo
negam veementemente essa questão de proposta para o Breno Bidon e que o Flamengo estaria interessado ao Breno Bidon. O Corinthians jogou no domingo contra a Ponte Preta no Campeonato Paulista e o técnico do Corinthians, o Dorival Júnior, foi perguntado sobre essa possível proposta do Flamengo, possível interesse. Ele elogiou muito o Breno Bidon, disse que é um jogador versátil, um jogador muito bom e que não quer perder o jogador. Ele abriu o jogo em relação ao Breno Bidon. Essa frase que ele disse no final, que não quer perder o jogador, acho que tem alguma sondagem ali por trás, galera. Eu acho. Na minha opinião, eu acho que ele tá com medo aí, sim, de perder o Breno Bidon para a equipe do Flamengo, tá certo? Bora agora mudar de assunto e falar sobre o Thiago Almada, que tem movimentado muito o noticiário do Flamengo nos últimos dias, porque o Atlético de Madrid colocou o Thiago Almada à venda. O Atlético de Madrid pede cerca de 200 milhões de reais para vender o jogador. Aqui no Brasil, times como o Flamengo e o Palmeiras têm interesse na contratação do atleta. O Flamengo sondou a situação do Thiago Almada, mas já chegou a resposta lá da Europa que o Thiago Almada deve se transferir para o Benfica de Portugal. O Benfica tem uma situação muito bem encaminhada para contratar o Thiago Almada junto ao Atlético de Madrid. Então, o possível destino do Thiago Almada é o Benfica de Portugal e é um desejo do atleta permanecer no futebol europeu. Mas, como todo mundo sabe, o futebol, como já tem aquele ditado muito manjado, é uma caixinha de surpresa, tudo pode mudar e a gente vai acompanhar as cenas dos próximos capítulos, mas a priori o Thiago Almada vai permanecer na Europa, tá certo, galera? Tô ficando por aqui, peço a você para deixar o seu like, para você fazer a sua inscrição aqui no canal, que ajuda muito aqui o nosso trabalho. Eu volto na próxima, um forte abraço.